O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá a um filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, há uma lei suprema. Fazei tudo aos outros aquilo que você gostaria que ele fizesse a você. Se fizéssemos isso, esse mundo seria transformado. Mas Jesus está nos dando também, hoje, na oração, essa oração persistente, não desanimar. Ele usa 3 verbos: pedir, procurar e bater. É preciso a gente não parar. E é interessante que no grego esses verbos, o grego tem um verbo que nós não temos na nossa língua. Nós só temos passado, presente e futuro. O grego tem um verbo que é chamado um presente contínuo, ou seja, uma ação que não passa. Essa ação ela tem que ser continuada. E aqui é justamente esses verbos é usado nesse presente contínuo. Não pare de orar. Não pare de buscar aquilo que você crê que você terá. É assim que temos que fazer. Muita gente não recebe as graças porque desiste. Ela pensa que só basta fazer no momento. Não, aqui está dizendo, é continuamente. Se está batendo a porta, Deus está dizendo, a porta vai se abrir. Mas você não pode bater só uma vez. Tem hora que tem que bater mais vezes, a pessoa está lá, não sei onde. Bata, que a porta vai se abrir, é uma promessa. Aquele que procura vai encontrar. E quem pede será dado. Quem está dizendo isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que temos que ser persistente na oração. Quantas pessoas começam a orar, vão indo bem, estão bem próximos já de receber a graça, parou ali. A pessoa já estava vindo para abrir a porta, e naquela porta ia ver todas as graças, ela parou de bater, ela não persistiu. É a maior tentação na vida de oração, é esta, é a gente querer desanimar, desistir. A gente começa certo, mas ao longo do caminho, porque demora um pouco, a gente acaba indo para o lado errado. Não desista. Na primeira leitura, nós vemos o exemplo de uma mulher, uma rainha, a rainha Esté. O povo de Israel estava para ser exterminado. Havia um decreto que seria exterminado. E Esté era judia, só que ela foi feita rainha. E Mardoqueu foi dizer para ela, olha, talvez Deus te colocou nesse posto para esse dia, para salvar toda a nação. Só que como rainha naquela época, a rainha ela não podia jamais apresentar-se ao rei se não fosse convidada. Se ela fizesse isso por iniciativa própria, ela poderia morrer. Ela tinha que se apresentar e o rei, se estendesse o cedro, significa o rei aceitou a presença da rainha. Se não, a rainha estava morta. Era a cultura da época, a mentalidade. Você imagina esta mulher, ela estava nesta condição. Só que tinha o povo dela que ia ser todo exterminado. E ela tomou a decisão. Ela vai rezar primeiro. Antes de qualquer decisão, temos que rezar. Esse é o grande problema. As pessoas tomam as decisões e depois rezam depois. Não, temos que fazer como a rainha Esté. Dependendo do tamanho da decisão, mais tempo de oração. A Bíblia diz que ela orou de manhã até a noite, porque a decisão era séria. Era um povo que estava correndo risco e a própria vida dela estava em risco. Jesus mesmo, quando foi escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira em oração. O Filho de Deus, mas ele tinha várias pessoas, mas ele precisava orar para saber aqueles que Deus queria que fossem apóstolos. Precisamos então aprender. A primeira lição que Esté nos dá hoje é esta, é a gente
orar antes de qualquer decisão. E ela faz uma oração, mesmo como rainha, ela não se apresenta com nenhum argumento humano. Pelo contrário, ela diz: Senhor, eu estou só. Ela está dizendo: eu dependo totalmente de ti. Se o Senhor não agir, eu estou perdida. Era uma necessidade. E aí, ela entra em oração, e antes, aqui não está nesse capítulo de Esther, mas ela também jejuava. Porque também a oração e o jejum são meios muito importantes para que a gente possa enfrentar as lutas que se apresentam na nossa vida. Jesus mesmo falou que certo demônio só sai à força da oração e do jejum. Se Deus está falando é porque há um poder na oração e no jejum. Então certas coisas não adianta querer se espernear, tem que entrar em oração e jejum que Deus agirá. E ela faz isso e pede ao mesmo tempo também outra coisa: Senhor, põe nos meus lábios as palavras certas, porque aqui se decide as coisas. É preciso ter as palavras certas para poder realmente Deus agir. Ela pede também que Deus toque o coração do rei, para que ele também aceite. E finalizando essa história, nós já sabemos que ela entra na presença do rei, e o rei estende o cetro, e ela foi atendida na sua oração, e ela, por meio da sua intercessão, salvou toda a nação de Israel. Meus amados irmãos, há sempre coisas em perigos. Talvez não seja a nossa vida, mas talvez seja algum dos nossos. Nós estamos muitas vezes como Esther. Nós precisamos também se colocar diante do Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele está dizendo: peçam, batam, não desistam, que Deus vai vir em socorro das necessidades da nossa casa, das realidades que nós passamos. É uma confiança plena em Deus. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não pode mentir. É preciso a gente ter isso claro, porque a palavra de Deus, ela não mente. Jesus diz: passarão céus e terra, mas o que eu prometi a vocês, eu vou cumprir. Eu já repeti aqui algumas vezes, a dificuldade para nós é como e quando isso vai acontecer. Eu também gostaria de saber como e quando, mas essa parte não está no nosso poder. Em nosso poder só está a graça de orar, pedir, suplicar, mas como e quando vai acontecer esse pedido, isso depende de Deus. Mas é certo que Ele vai realizar. Como Ele disse: vosso Pai, vocês que são maus, dão boas coisas aos vossos filhos. Será que o vosso Pai do céu não quer dar coisas melhores ainda? Vai dar coisas melhores ainda. Então, hoje o Senhor nos chama a esta oração de persistência, de perseverança. Não desistir. Se você orou, não deu certo. Ah, padre, eu fiz uma quaresma todinha orando às 4 da manhã e não resolveu o problema. Faça mais uma, está entendendo? Não desista, porque a graça virá, ela irá acontecer. Você não pode desanimar. Se Jesus promete, crê você, acredita você que eu vou salvar por meio de você toda a sua casa, como salvou Israel por meio de Esther. Deus usa pessoas para ser instrumento de salvação nessa terra. Se usou uma mulher para salvar uma nação, não é possível que vai usar a gente para salvar a nossa família. Salva, é só você não desistir, você persistir, clamando como uma pessoa que é teimosa. Em oração tem que ser teimoso. Na vida real não é bom não, mas na oração seja teimoso com Deus. Vá diante de Deus: Senhor, o Senhor mandou pedir, eu estou aqui. Eu estou aqui diante do Senhor novamente. É assim que temos que fazer durante a vida toda. Ser fiel aos nossos propósitos. Tenha propósitos e seja fiel a eles pela vida toda. Não coloque muitos propósitos, não comece já com uma quantidade enorme de oração, porque depois do 3º dia você não consegue mais fazer. Comece com coisas básicas, mas seja fiel àquilo que você se propôs a fazer, diariamente, continuamente. Tem um Senhor, quem conta isso é São João Maria Vianney. Ele todo dia trabalhar, e ele passava próximo da igreja, ele fez um propósito: eu todo dia que eu for, eu vou entrar na igreja e vou fazer uma saudação, uma adoração a Jesus. Então ele entrava na igreja, chegava por causa do trabalho: Jesus, o Zé está aqui. Era a oração dele. Depois ia trabalhar. Então foi
a vida toda fazendo isso, fiel àquele propósito. Então, quando você vai fazendo isso, é uma oração. E quando ele esteve doente, ele não pôde ir mais na igreja, e aí Jesus vinha também todo dia dizer: Zé, Jesus está aqui. É preciso a gente persistir, ser fiel, ser um Pai Nosso, ser uma Ave Maria, ser um rosário, enfim, permaneça fiel. E naqueles pedidos que você tem, não desanime, não fique mudando toda hora, fique firme. Da tua casa, é um pedido, eu sei, continue pedindo, que Deus irá agir. Imaginou se Santa Mônica tivesse desistido de rezar por Santo Agostinho? Ela rezou 30 anos. Essa oração toda foi tão poderosa que não só converteu Santo Agostinho, mas o tornou bispo. Não só isso, um santo da igreja. Não só isso, um dos maiores doutores da igreja católica. A doutrina dele até hoje, todos nós padres e na igreja nós, quando nos formamos, nós temos a graça de ter uma doutrina tão forte. Está entendendo? O poder da oração de uma mãe. Reze, não desista. Mesmo que os outros digam para você: o que está valendo você ir na missa toda manhã ali na associação? Está vendo? Não está acontecendo nada, está tudo virado na tua casa. Você vai para trás, Satanás, está valendo sim. Deus está fazendo uma obra poderosa, porque nós somos tentados, as pessoas começam a tentar. Está vendo? Não está adiantando. Você está aí, ó, estressada, está valendo, estou rezando. Se eu não tivesse rezando, estava pior ainda. Então não desista, não pare, porque Deus está fazendo em cada um de nós a sua obra. Ele começou, e foi Ele mesmo. Desde o dia que a gente foi batizado, Deus começou a fazer em mim e você uma obra, e uma obra poderosa. E quando a gente colabora com esta obra, mais rápido ainda que Deus está fazendo, não só em nós, mas por meio de nós. E um dia, meus amados irmãos, a verdade é essa. Sempre foi assim. Deus escolheu uma nação para salvar por meio dela toda a humanidade, que é de Israel que veio o nosso Salvador. E Deus continua fazendo isto também nos nossos tempos. Talvez na sua casa você esteja sozinho, mas é por meio de você que Deus salvará toda a tua casa. E um dia no céu vocês vão ver tantas pessoas que nunca vieram à missa. Você convidou, mas nunca vieram, nunca entraram na igreja, mas vão estar no céu. Sabe por quê? Porque não estava só Esté intercedendo. Qual é o seu nome? Era você que estava intercedendo junto a Deus. Você que vem à missa, pedir ao Senhor, o Senhor através da tua oração, através do teu sacrifício, o Senhor atinge o mundo inteiro. É isso que vai acontecer. E é por isso que muita gente entrará no céu, graças à tua oração, graças à tua persistência em vir na missa. Tinha tantos motivos para fazer outras coisas, mas você está ali fiel, e por causa dessa fidelidade, Deus age com poder nessa terra, salvando almas, que só um dia no céu, quando você estiver entrando lá no céu, os teus da tua casa que dizia: essa pessoa é beata, todo dia reza, eles vão chegar e dizer: obrigado, se você não tivesse rezado, não estava aqui hoje. É assim que vai acontecer. Por isso não desista, persista firme, porque nós veremos ainda esta graça. Alguns terão a graça de ver nessa terra, mas se a gente não vir nessa terra os frutos da nossa oração, não se preocupe com isto, que veremos um dia no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.